dia a todos, os nossos visitantes, sejam bem-vindos, que Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês. Quero pedir licença ao pastor Denilson, né? Eu vou ficar ali embaixo, pastor. Pastor, quero te pedir licença, vou ficar ali embaixo, tá bom? Vou pegar aqui um pouco. Aqui eu fico mais perto de vocês, né? E nós temos a oportunidade de continuar esse momento tão importante, né, que nós estamos vivendo na manhã desse dia, poder estarmos assim falando sobre a palavra do Senhor. Hoje comemorado também o dia da Bíblia, dia tão importante para nós, os cristãos, e também para todos vocês. A Bíblia, ela é aquela que norteia as nossas vidas, né? Sem a Bíblia, eu acredito que seria impossível o homem passar por todas as suas trajetórias. Eu estava pensando naquilo que eu poderia falar na manhã desse dia, e uma das coisas que tem nos chamado a atenção é a família, né? Nós estamos hoje comemorando também o culto da família. Obrigado, irmão Belo. Tá bom. Nós estamos comemorando também o culto da família, e vocês, famílias que estão aqui conosco, vocês estão num dos melhores, você está no melhor lugar, que é na casa de Deus, onde você pode assim ouvir da sua palavra, e você pode guardar no seu coração para sempre na sua vida. Não tem problema não, pode deixar aqui o pedestal dessa forma mesmo. E falando-se em família, nós podemos fazer uma síntese, né, do que é a Bíblia em nossas vidas. Obrigado, irmão Dalton. Isso aqui está mais pequeno, né? Bota mais alto. Isso, tá bom, tá bom. Nós podemos fazer uma síntese sobre o início de tudo, né? Deus, ele criou tudo através da palavra. Haja luz e houve luz, conforme na introdução nós tivemos aqui uma parte, né, um vídeo colocado para a igreja, e houve luz, através da palavra foram feitas todas as coisas, de uma forma maravilhosa. Nada do que foi feito se fez, conforme está escrito lá em João. E nós vemos então, irmãos, que a partir de tudo criado, Deus olhou e programou assim a família. A família é um projeto de Deus, e Deus, de uma forma grandiosa, criou ali o primeiro homem. E ele viu que ainda não estava bom, precisava de ter uma companheira. Obrigado, meu irmão, olha só. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor ama o irmão, né? E ama a mim também, porque eu estou precisando. Nós vemos então que Deus, de uma forma criativa, né, ele criou ali a primeira família, né? Deus viu que não estava bom, o homem está sozinho, então ele criou ali uma linda mulher, que hoje dá título até para filme, né, irmã? Irmã Ruth, dá título até para filme cinematográfico. E Deus criou ali aquela mulher da costela de Adão. Então, irmãos, Deus vinha todo dia à tarde, criou ali um jardim, plantou um jardim, uma coisa maravilhosa, uma coisa que chamava a atenção, né? E ali colocou aquele casal para viver. E todos os dias de tarde o Senhor vinha conversar, dialogar com Adão, com Eva, com aquela família. Vocês já pararam para pensar, queridos visitantes, em você poder conversar com Deus todos os dias? E é disso que Deus está esperando de cada um de nós, de cada um de vocês. Quando nós paramos para conversar com Deus, é chamado de oração. Quando nós paramos para conversar com Deus, grandes coisas passam a acontecer na nossa vida.
Eu acredito que na vida de Adão e na vida de Eva, eles se sentiam muito felizes quando Deus vinha, né, ao cair da tarde, conversar com eles, bater aquele papo, né, Marilene? Aquele papo cabeça, né? E então, Deus agora começa a ter uma intimidade maior com o homem e começa a colocar para ele alguns limites. Interessante, irmãos, que limite é aquilo que norteia a nossa vida em todo o tempo. Nós precisamos de limites para viver. A família precisa de limites para viver. Sem limites, as coisas ficam desorganizadas, fica bagunçada. E tudo na vida é necessário limites. E Deus, na sua infinita grandeza, trouxe para Adão e para Eva também limites. Olha, nesse jardim, vocês podem usar de tudo, usufruir de tudo, mas nesta árvore que está aqui, vocês não podem tocar. E nós vemos que o ser humano é um ser curioso. É um ser que tem uma facilidade muito grande de querer conhecer outras coisas, ter novas experiências. E isso nos dias de hoje. Quantos jovens, quantos senhores, quantas senhoras têm esse desejo de conhecer algo diferente na vida? E na manhã desse dia, eu quero dizer para você que é curioso, que tem o desejo de conhecer outras coisas, eu quero dizer para você que você use a sua curiosidade da melhor maneira possível. Tenha curiosidade de conhecer Deus, experimentar a grandeza de Deus na sua vida. E com certeza você não ficará decepcionado, mas você se sentirá completo, porque Deus completa todas as lacunas da nossa vida. Deus completa as lacunas da nossa vida. Uma vez que vivamos segundo o seu propósito. E nós vemos então que o homem errou, o homem quis conhecer algo diferente, e foi oferecido a ele uma liberdade, um conhecimento. Como é bom nós termos conhecimento, né? Sabermos. E aquele casal tinha a curiosidade de saber algo de diferente. E naquela provocação ali, naquele diálogo, né, que eles tiveram, aquela pessoa desafiava eles a ter conhecimento como de Deus. Quantas pessoas nos dias de hoje têm entrado num caminho tão difícil por querer saber como Deus? Nós precisamos de entender o seguinte, que nós somos finitos. Podemos passarmos a sermos infinitos, uma vez que conhecemos o Senhor Jesus, vivemos para Ele, passamos a ter a eternidade na nossa vida. Se passarmos desta vida para outra, sabemos que estaremos com Cristo. E da forma como Ele ressuscitou, um dia ressuscitaremos para estarmos na sua santa presença. E nós vemos que aquele homem errou e começa a trajetória da história bíblica. E agora passa-se por vários processos. Passou-se pelos reis, pelos sacerdotes. E acontece de alguns profetas, um profeta, Isaías, profetizar que viria aquele que iria unir o homem a Deus, porque aquilo ali foi quebrado, aquele elo. Deus vinha todo dia à tarde. Teve um dia que ele veio, depois daquele compromisso que Deus quis ter com o homem, Deus veio conversar com ele e ele estava escondido. Ele tinha quebrado aquele compromisso que ele tinha com Deus. E nós vemos então que agora vem a promessa de vir um Salvador. Deus poderia ter destruído aquele homem que errou, que pecou. Não é assim, Ruth?
Quando a gente salga aquela panela de arroz, a primeira coisa que a gente faz é jogar fora. Deus criou o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Colocou-o no melhor lugar que ele poderia ter para ficar, em um jardim, vivendo num eterno piquenique. E, no entanto, ele errou. Ele rompeu os limites que estavam estipulados para ele. E agora houve ali uma ruptura, uma separação. E Deus envia aquele que iria trazer o homem de volta para a sua presença. E nasceu o dia Jesus, para nos trazer a salvação. Porque, na verdade, todos nós pecamos, ou de uma forma ou de outra. Talvez você esteja nesse santuário, nesse tempo, pensando o seguinte: puxa vida, o pregador está falando sobre o pecado, para mim não tem mais jeito. Eu já extravasei todos os limites. Mas Deus é aquele que faz, conforme fez um homem e uma mulher maravilhosos, lá no início. Mas Ele é um Deus que transforma também. Ainda que a nossa vida esteja totalmente estragada, destruída pelo pecado, mas Ele tem condições de transformar, de modificar. E nós vemos que Jesus, o presente de Deus aos homens. Jesus é esse grande presente. Dentro dessa história bíblica, onde tudo começou, a história continuou e chegamos agora. O profeta Isaías profetizou o nascimento do Senhor Jesus aproximadamente 700 anos antes dele nascer. E Jesus nasceu, o presente de Deus. Ele enviou o seu único filho para nos trazer a salvação. E Natal é uma época de festa, é uma época que nós comemoramos o nascimento do nosso Salvador. É cultural a troca de presentes, né? É cultural a troca de presentes. Portanto, presente esses que podem ser roupas, presentes que podem ser alimentos, calçados, brinquedos, do mais caro ao mais barato, na certeza, todos irão se acabar. Hoje, vários irmãos receberam presente aqui. Aqueles que receberam a Bíblia, né, a palavra de Deus é eterna. Ela ficará. Né? Agora, aqueles que receberam presente, lembrança, infelizmente eu tenho que dizer, irmão José Bento, essas lembranças um dia vão se acabar. Aqui vocês receberão, alguns de vocês receberão uma cesta básica. Vai acabar, não vai durar. Vai acabar. Mas eu quero dizer para vocês que existe um presente duradouro, né? O presente especial de Deus aos homens, né? Esse presente é o Senhor Jesus. É o maior presente que o homem pode ganhar. Lá na feitura do homem, na concepção do homem, quando o homem foi feito, né? Tudo já estava dentro dos planos de Deus, né? João capítulo 3, versículo 16, um versículo que todos conhecem, todos que estão nesse templo conhecem, João 3,16, que nos diz assim, vamos recitar todos juntos? Porque Deus amou o mundo Amém. Olha só que grande amor é esse. O amor de Deus foi de tal maneira que Ele deu o seu único filho para salvar-nos do castigo eterno. Que amor é esse? Que amor é esse que um dia alguém quebrou, né? Quebrou aquele limite dado por Deus. Quantos limites que nós temos hoje
que são quebrados. Mas Deus enviou o seu Filho ao mundo, o seu único Filho. Eu queria que você refletisse comigo. Nós vemos que os nossos visitantes recitaram também esse versículo. Você conhece esse versículo? Esse versículo é o versículo titular da palavra do Senhor, quando fala sobre o grandioso amor de Deus. Um amor que nos fez, e um amor que transforma também quando tudo está estragado, tudo está deteriorado pelo pecado. É um amor que tem condições de modificar a história do homem, ainda que ele esteja totalmente perdido pelo pecado da bebida, ainda que ele esteja totalmente perdido pelo pecado da droga, da prostituição, de tudo aquilo que tira o homem do plano, da direção, da santidade de Deus. Esse Jesus, ele tem condições de transformar vidas. Talvez a sua vida não tenha estado muito boa, a sua família tem passado por sérios problemas, mas saiba que Jesus é a solução. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não foi à toa, não foi de uma forma banal, mas foi para transformar o homem, para trazer o homem de volta, porque Deus quer ter contato com o homem, como tinha no passado. E hoje nós temos esse recurso. Nós vemos que a tecnologia tem sido avançada a cada dia. E para nós seguirmos o passo da tecnologia, às vezes fica difícil. Meio de comunicação. Antigamente tinha teletrim, né? Uma série de coisas, era só um telefone. Aqueles que tinham poder aquisitivo melhor, que tinham um telefone em casa, hoje qualquer pessoa pode ter um telefone em casa. Nós temos um computador em mão. Mas o modo de comunicação do homem com Deus nunca mudou e nunca vai mudar. É somente através da oração, através da conversa, é através daquela metodologia que era usada por Deus lá no Jardim do Éden. É conversar com Deus, é você sentar e conversar com Ele. É entrar no seu quarto e dizer: Senhor, eu tenho vivido de uma forma totalmente estragada, deteriorada. A minha vida não está muito boa, mas eu desejo ser transformado. E Ele transformará a sua vida na pessoa de Jesus. Para receber este presente de Deus, basta você crer e confessar que só Jesus pode perdoar os seus pecados. Só Jesus. A Bíblia diz que debaixo do céu não existe outro nome pelo qual nós devemos ser salvos. Salvação somente na pessoa de Jesus. Maria, certa vez, foi indagada e disse para aquelas pessoas, lá naquela festa de casamento: fazei tudo quanto Ele vos disser. E na manhã desse dia eu quero dizer para você que o que Jesus tem para você é o melhor, é o que satisfaz, é o que transforma a vida. É isso que Jesus tem para você. Você poderá me dizer ainda: que pecado, pregador, eu posso ter? Sou uma boa pessoa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, um bom marido, uma boa esposa. E eu preciso te dizer uma coisa: ainda que você pense que seja uma boa pessoa, a natureza humana, a genética humana em si, ela é pecaminosa. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse que vos fala, pecou, pode pecar. Nós somos necessitados de Jesus
em nossas vidas. Só em Jesus nós conseguimos o perdão para os nossos pecados. Jesus, certa vez, ele disse: sem mim, nada podeis fazer. Portanto, queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, sem Jesus, você não é nada. Ainda que você pense que é alguma coisa, que seja uma boa pessoa, que seja um bom pai, que seja uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, mas você, a sua natureza é pecaminosa. Há um versículo que diz assim em Salmos: em pecado concebeu a minha mãe. Portanto, somos pecadores e nós necessitamos, somos carentes de Jesus. Significando que todos os seres humanos falharam em viver à altura do padrão de Deus e por isso estão separados de sua presença gloriosa. Portanto, todos nós, estávamos fora desse padrão de Deus. Estamos necessitados de irmos a Ele. Um dia eu aceitei o Senhor Jesus Cristo em minha vida. Eu não nasci pastor, eu não nasci crente, mas um dia eu reconheci que eu necessitava de Jesus na minha vida. Que eu precisava de mudar, precisava de ser alcançado pela graça de Deus, essa graça salvadora. Na classe da Escola Bíblica Dominical, hoje eu estava dizendo que Jesus é a graça de Deus personificada. Se você quer ter acesso à graça, é você conhecer Jesus. É um favor imerecido de Deus. Nós não merecemos nada. Querido ouvinte, você não merece nada, mas é somente a graça de Deus que te habilita a estar de pé, que te habilita a chegar à presença do Senhor. Mas a salvação vem pela graça através de Jesus Cristo, o presente de Deus. Portanto, é cultural no final de ano, no Natal, nós darmos e recebermos presentes. Do presente mais caro ao presente mais barato. E na manhã desse dia, eu quero dizer para você que Jesus é o maior presente que você pode receber. É um presente que vai transformar a sua vida. É um presente que você vai levantar da cama na certeza que você tem um ser grandioso cuidando de você, te dando força para viver, te dando condições para que você possa sobrepor as dificuldades. Crente tem dificuldade? Tem. Tem, Ruth? Crente tem dificuldade? Oh, muitas dificuldades. Mas ele tem Jesus mais próximo dele, para poder estar com ele nos momentos mais difíceis. Eu vou fazer a citação aqui de um versículo da palavra do Senhor, que está em Salmo 23, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Ele não te livra de passar pelo vale da morte, pelo vale da sombra da morte, mas Ele está com você nos momentos mais difíceis da vida. Você pode até entrar em coma, você pode passar por qualquer dificuldade de doença, seja ela qual for, mas Jesus estará ali para te segurar pela mão e dizer: não temas, porque eu sou contigo. Não temas. Digo para você, querido visitante, não temas. Ainda que você tenha dificuldades, ainda que você sinta que falta muita coisa para você, mas Jesus Cristo pode transformar a sua vida. Pode te dar tranquilidade para viver. E a responsabilidade desta igreja, na manhã desse dia, é mostrar para você que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. Pecado, eu vou esclarecer também o que é pecado. Pecado é você fazer
aquilo que Deus não quer que você faça. Quantas pessoas que faz, né, Raimundo? Aquilo que Deus não quer que ela faça, e ela faz. Deus não está querendo para que você faça isso. Você vai lá e faz. Pecado é isso. Pecado ainda é você não fazer aquilo que Deus quer que você faça. Pecado ainda é você não fazer aquilo que Deus quer que você faça. Deus está querendo na manhã desse dia que você dê um passo à frente para Ele. É isso que Ele está querendo. Que você dê um passo em direção a Ele. E ainda querendo dizer para você que a sua genética é pecaminosa, lá em Romanos capítulo 13, versículo 10, diz assim: não há um justo sequer. Não existe um justo sequer. Somos justificados por Deus uma vez que reconhecemos o nosso estado de pecado e aceitamos. Ele estará nos perdoando e assim sendo justificados por Ele. E teremos assim a paz com Deus. É o que a Bíblia nos diz. Nesse versículo, enfatiza a condição universal de pecado da humanidade, mostrando que todos falharam e precisam de Deus, né? E em Salmos ainda 14, versículo 1 diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Portanto, o que me chama a atenção nesse versículo é o seguinte: diz o insensato no seu coração. Ele não abriu a sua boca para falar a bobagem, para falar contra Deus. Mas Deus conhece o seu coração. Querido visitante, Deus conhece o seu coração. Esse que vos fala não sabe o que você está pensando. Não sabe o que você tem no coração. Mas Deus sabe o que você tem no coração. A Bíblia nos garante isso. Ela diz: antes que uma palavra saia da minha boca, o Senhor já sabia. O Senhor já conhece. Portanto, eu sei que aqui são várias pessoas com estilos de vida diferentes, mas com a única coisa que, na verdade, precisam de Jesus. Eu quero dizer agora uma coisa para você. Esse Jesus grandioso, esse Jesus que está conosco no vale da sombra da morte, esse Jesus que cuida de nós, ainda que, na verdade, a gente acha que não tem mais jeito, mas Ele sempre está conosco para nos consolar. E Ele hoje está te dando uma oportunidade. Eu não quero saber o problema que você tem vivido, porque Ele sabe, Ele conhece o seu coração, conforme nós lemos aqui. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. E ele vai se corrompendo cada vez mais e mais, vai fazendo mais uma série de coisas contra a vontade de Deus. Só que aquele que ouve a palavra e, na verdade, entende e aceita e reconhece o seu estado de pecado, Jesus Cristo transforma. Ele quer transformar a sua vida. Há alguém aqui na manhã desse dia que quer aceitar esse Jesus em seu coração, está decidido a viver para Ele, que quer que a sua vida seja transformada, a sua família, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Olha, eu não preciso de você dizer o problema que você está vivendo. Aqui está a senhora, qual o nome da senhora? Dona Ana Cláudia está aqui conosco. Ah, mas alguém? Ah, mas alguém? Vem aqui à frente, estaria orando por você. Faça como a dona Ana Cláudia. Ela está entregando a sua vida ao Senhor. Eu não sei o que ela tem feito. Eu não sei quem ela. Estou vendo a dona Ana Cláudia hoje. Mas Jesus tem o melhor na vida dela. Jesus quer cuidar dela cada vez mais.
E quando a dona Ana Cláudia deu um passo para Jesus, Jesus está com seus braços abertos. Queridos irmãos, Jesus ele não foi crucificado com os seus braços fechados. Ele foi crucificado com os seus braços abertos para receber todos. E é uma validade muito grande a salvação no Senhor Jesus Cristo. Ele quer cuidar do seu coração. Aquilo que você pensava será modificado. Aquilo que você falava será modificado, porque Ele transforma. E a senhora crê nisso, né, dona Cláudia? Amém. A senhora precisa disso. Que Deus possa estar te abençoando rica e poderosamente. Nós vamos estar dando todo o suporte que a senhora precisar para que a senhora possa continuar. E essa igreja toda que está aqui te ama muito. E Jesus te ama muito mais. Porque um dia Ele sofreu. Ele sofreu, Ele padeceu para te dar a vida eterna. E grandes coisas Ele quer fazer na sua vida. Há mais alguém que quer dar um passo para Jesus? Nós vamos orar nesse momento. Nós te rogamos, ó grandioso Deus, na beleza da sua santidade. Tu és um Deus de amor, um Deus de imensa bondade, um Deus que um dia teve todo acesso ali no Éden, Senhor, com Adão, com Eva. Só que houve aquele distanciamento. O homem preferiu buscar outro estilo de vida, mas mesmo assim o Senhor não desistiu do homem. E o Senhor não tem desistido de nós. Coloco a vida da irmã Maria Cláudia nas tuas santas mãos. Ana Cláudia nas tuas santas mãos. Que o Senhor esteja dando a ela tudo aquilo que ela necessitar, ó Deus. Porque ela confessou com os seus lábios que ela precisa de Jesus. Ó grandioso Deus, faça uma obra grandiosa na vida da Ana Cláudia, de todos os seus familiares, ó Deus, para que o mundo possa saber que o Senhor é Deus, é um Deus grandioso, é um presente, Senhor, que veio do céu para que possamos receber, está a acesso de todos nós, ó Deus. Muito obrigado por esse presente, ó Deus. Esse presente, Senhor, que não é ofertado somente em um dia do ano, mas é um presente que está, Senhor, para todos nós a todo momento. Muito obrigado, ó Deus. Agora fica conosco, ó Deus. Te peço por todos os nossos visitantes que estão aqui na manhã desse dia, que eles possam ser alcançados pela sua graça, pela sua infinita graça, ó Deus. Muito obrigado, Jesus, por esta vida que se arrepende dos seus pecados. Que tu, Senhor, esteja escrevendo o nome, ó Deus, da Cláudia no livro da vida, ó Deus. Agora, ó Deus, muito obrigado. No nome de Jesus, em quem oramos. Amém.